Pessoal, antes de eu chamar o Flávio aqui, que já está do outro lado da tela para conversar com a gente, rapidamente, como eu sempre faço aqui toda segunda-feira, eu quero lembrar que essa semana a gente vai sortear um novo livro entre vocês, espectadores aqui do Faixa Livre. Esse aí que está na tela, Feminismo, Família e Reprodução Social, livro de autoria da Daniele Jardim, publicado pela Usina Editorial. Aliás, a Daniele vai estar aqui conosco amanhã, falando um pouco a respeito do lançamento dessa obra. Feminismo, Família e Reprodução Social, gênero em Marx, Engels e na Associação Internacional dos Trabalhadores. Uma obra importantíssima. Daniele, mais uma vez, estará aqui conosco e a gente está sorteando esse livro entre todos vocês que enviarem suas participações ao longo dessa semana via Superchat e Super Sticker. Manda aqui a sua mensagem, sua contribuição, seu Superchat, para a gente colocar na tela também a sua figurinha, o seu Super Sticker, e você automaticamente já concorre ao livro que está na tela. Sorteio na quinta-feira. Essa semana é um pouquinho mais curta. Sexta-feira é feriado, então não faremos programa. Então, uma semana só de 4 dias. Manda aqui a sua participação até quinta-feira, que você vai concorrer ao livro que está na tela. Superchat, Super Sticker, qualquer valor, você já concorre ao livro Feminismo, Família e Reprodução Social, de autoria da Daniele Jardim, publicado pela Usina Editorial. Mais uma editora aí que está em parceria conosco no programa. E você tem desconto na aquisição das obras da Usina Editorial. O cupom é Faixa Livre. Você vai lá no site da Faixa Livre, da Usina Editorial, coloca os livros que você quiser dentro do carrinho, digita o cupom Faixa Livre e você ganha 20% de desconto na aquisição de qualquer obra da Usina, dentro das parcerias que a Faixa Livre construiu aí com uma série de editoras aqui no nosso país. Então, o livro que a gente está sorteando nessa semana é esse, Feminismo, Família e Reprodução Social, de Daniele Jardim, publicado pela Usina Editorial. Mais uma parceira nossa aqui no programa. Pessoal, agora sim, eu vou saudar para conversar com a gente aqui do outro lado da tela o deputado estadual pelo PSOL, aqui no Rio de Janeiro, Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer estar de volta aqui com vocês do Faixa Livre. Prazer e alegria sempre nossa, Flávio, te receber aqui no programa. Eu quero agradecer muito a tua presença. A gente que tinha uma pauta mais focada aqui no Rio de Janeiro, mas acabamos atropelados aí pelos fatos, pelo que nós tivemos aí ao longo do final de semana, essa situação envolvendo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi lá nos Estados Unidos falar um monte de abobrinhas, enfim. Daqui a pouco eu vou trazer esse tema, mas antes, Flávio, eu quero uma análise tua mais geral a respeito do momento conjuntural que a política brasileira atravessa, porque a gente está aí há 6 meses, pouco mais de 6 meses das eleições, uma situação bastante complicada que o presidente Lula enfrenta nesse momento, pelo menos pelo que apresentam as pesquisas de intenções de voto. Esse cidadão que eu citei, o Flávio Bolsonaro, que é candidato da extrema-direita à presidência da República, se coloca ali como um adversário que disputa cabeça a cabeça esse mandato aí de presidente da República. Os dois estão empatados tecnicamente. Na verdade, o Flávio está até um pouco acima, um pouco à frente do Lula em um eventual segundo turno em eleições presidenciais, caso, obviamente, se as eleições fossem hoje. Muita água vai rolar, a campanha eleitoral nem começou, mas o retrato de momento mostra muita preocupação e a gente precisa falar um pouco mais sobre isso. Eu queria começar justamente por aí, Flávio. Como é que você analisa esse momento que o país atravessa, o governo Lula aí chegando há pouco mais de 3 anos e 3 meses de mandato, enfrentando dificuldades, o ministério aí se desmontando, muitos ministros estão deixando o governo, se desincompatibilizando justamente para concorrer a cargos no executivo, no legislativo, enfim. Como é que você avalia esse momento que o país atravessa e a atuação do governo Lula até aqui, com pouco mais de 3 anos de mandato, Flávio? Bom, Anderson, acho que a gente vive um momento difícil, né? Não só no Brasil, mas a gente vê no mundo inteiro um ascenso da extrema-direita, e acho que um elemento que, obviamente, a gente precisa trazer da conjuntura internacional para cá é que, num cenário onde, de maneira geral, no Ocidente, a crise capitalista tem impedido que a gente tenha uma sensação de satisfação na população, né? A gente tem emprego, mas são empregos precários. A gente muitas vezes consegue ter uma manutenção do nível de vida da população, mas num cenário onde a população continua sentindo aspectos de corrosão social. O discurso do ódio da extrema-direita, o conservadorismo, até o reacionarismo, tem conseguido paulatinamente ganhar mais espaço. Não é à toa que a gente hoje tem vários governos de extrema-direita, de Donald Trump, a Itália, mas a gente tem especialmente um crescimento paulatino da extrema-direita, né? Ou seja, a agenda do ódio, né? A agenda que estimula a xenofobia na Europa,
a agenda que estimula o racismo e a xenofobia nos Estados Unidos, a agenda que estimula o racismo, o discurso de ódio, a extrema-direita aqui no Brasil, ela é uma agenda que tem, de alguma forma, crescido nessa espécie de mal-estar que o Ocidente tem vivenciado nessa crise do capital, né? Então, esse é um elemento que, sem dúvida nenhuma, influencia no Brasil o peso crescente das religiões, né, do cristianismo fundamentalista, etc. Esse é um elemento que me parece cada vez mais estruturante, que marca o mundo inteiro. E aqui no Brasil a gente olha e vê algumas especificidades, né? Por exemplo, acho que esse elemento é um elemento que ajuda a explicar por que mesmo com o governo Lula fazendo algumas entregas relevantes, né, estamos aí nos menores índices de desemprego da história, voltamos a tirar uma parcela enorme da população da pobreza, o governo tomou medidas, por exemplo, de justiça tributária, como essa da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, mas isso não tem sido suficiente. E aí não tem sido suficiente por quê? Aí me parece que esse modelo está encontrando seus limites, né? O governo Lula mantém uma política econômica conservadora, então, mesmo essas conquistas, né, que devem ser consideradas relevantes, elas não encontram um cenário geral que a gente possa chamar de um cenário de maior investimento, de mais empregos qualificados. O que a gente vê, na verdade, é ainda uma crise de uma geração que conquistou, né, alguns direitos importantes, por exemplo, como o acesso ao ensino superior, que se expandiu muito no primeiro ciclo do governo Lula e Dilma, mas que esse acesso ao ensino superior não necessariamente conseguiu se refletir em um trabalho compatível com essa formação, né? Então, a gente hoje vive no Brasil, por exemplo, uma situação que há pouco tempo atrás a gente às vezes via na Europa, às vezes via em Cuba, por razões diferentes, que é o caso do cara que fez engenharia de produção, mas que trabalha de motorista de Uber. Tem aí uma incapacidade de você ter um reflexo mais estruturante na melhoria das condições de vida da população. Então, acho que isso tem dificultado que o governo consiga consolidar uma maior aprovação. Acho que temas ainda que estão na agenda do governo, como o fim da escala 6x1, são fundamentais para se refletir na mudança da qualidade das condições de vida de uma parte da classe trabalhadora e também para mobilizar uma parte da sociedade ao redor de um projeto que fique claramente como um projeto de caráter de comprometimento maior com a justiça social, de comprometimento maior com o enfrentamento às desigualdades. Me parece que esse é um impasse que está colocado hoje na disputa no Brasil. Sem dúvida alguma. É muito importante que o governo Lula foque nessas agendas que, me parecem, nesse momento, acho que vão unificar a classe trabalhadora em torno das disputas que precisam ser feitas. O fim da escala 6x1 em especial, e não sei, eu tenho dúvidas aí se é isso que vai estar no topo das prioridades do governo até o fim do ano, diante dessa mobilização que há do outro lado do espectro, a extrema-direita, muito fortalecida, ainda muito organizada, enfim. O Flávio, a gente teve na sexta-feira a ida do Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar, depois de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. O Bolsonaro estava internado lá no hospital em Brasília, tratando de uma broncopneumonia, recebeu alta e foi para cumprir pelo menos 90 dias de prisão domiciliar. Muita gente tem questionado essa medida, dizendo que o Bolsonaro tinha ali no presídio que ele estava, lá na Papudinha, todo o atendimento, médico 24 horas por dia à disposição dele, coisa que a gente não tem na maioria absoluta dos presídios no nosso país, pessoas doentes amontoadas em prisões, cadeias absolutamente abarrotadas, enfim. O Bolsonaro tinha ali, obviamente por ser ex-presidente, tinha esse privilégio de ter um médico ali à disposição dele 24 horas por dia, e que não seria necessário ele ir para casa nesse momento para cuidar ali da saúde, enfim. Fato é que a decisão do Alexandre de Moraes se deu, obviamente, muito por conta também dessa pressão que há sobre o Supremo Tribunal Federal, extremamente fragilizado diante das denúncias que surgiram aí relativas ao caso Master. Parece que o Alexandre de Moraes tentou, de alguma forma, reduzir essas pressões, dando ali o direito do Bolsonaro ir para a prisão domiciliar. Mas agora, pelo aspecto político, como é que você avalia essa decisão e a ida do Bolsonaro para casa, para cumprir prisão domiciliar? Muita gente também comenta aqui no nosso programa que isso pode, de alguma forma, dificultar a eleição do Lula, a tentativa do Lula de se reeleger para mais um mandato, porque o Bolsonaro estaria ali em casa organizando, articulando
politicamente, junto com o Flávio, que vai poder visitá-lo ali em casa, enfim, ainda que não o tempo inteiro, o Alexandre de Moraes proibiu que os filhos tivessem acesso livre ao Bolsonaro, vão poder visitá-lo, só que agendando, como se fosse, obviamente, no presídio. Só a Michele Bolsonaro e a filha dele, que já moram ali na residência, vão ter acesso diário ao Jair Bolsonaro. Mas como é que você vê o tabuleiro político colocado diante dessa prisão domiciliar do Jair Bolsonaro por pelo menos 90 dias? Você acha que isso mexe com a disputa eleitoral? Olha, eu acho que mexe com a disputa política de maneira geral no Brasil, com interferência, claro, no calendário eleitoral. Mas eu tenho dúvida se vai ser um elemento muito determinante, né? O fato é que o Jair Bolsonaro, ao ser preso, ele deixou transparecer uma personalidade muito desestruturada, né? Ele tem mais atendimentos médicos durante a prisão do que dias na prisão, né? É uma figura que se acovardou, né? Que teve uma série de quadros aparentemente psicossomáticos porque não aguentou passar por esse processo, que foi um processo que ele mesmo construiu, né? A prisão do Bolsonaro é uma prisão que foi construída por ele mesmo, né? Ele falava assim, eu nunca vou ser preso, saio morto, mas não saio preso, e tomava medidas cada vez mais ilegais que só poderiam ter levado à prisão dele. Foi a tentativa de golpe, poderia ter sido o roubo das joias, poderiam ter sido, né, ações que ele tomou durante a pandemia, que expuseram uma parcela enorme da população a riscos maiores, né, de infecção, de adoecimento, etc. O Bolsonaro, na verdade, ele buscou essa prisão e não conseguiu suportar, né? Eu acho que ele fez com que se tornasse, de fato, uma situação complexa, né? Então, acho que a decisão do Alexandre de Moraes, obviamente, é uma decisão que, de alguma forma, cede a essa pressão, mas é uma pressão que também tem fundamento, né? O cara tendo não só atendimento médico permanente, mas ele vem tendo laudos médicos permanentes atestando que ele tem problema respiratório, problema digestivo, intestinal, problemas psíquicos. Em algum momento, o Alexandre de Moraes, então, ele se deparou com essa situação e resolveu relaxar, né? E o Bolsonaro foi para casa. Mas algumas regras restritivas continuam. O Flávio, como advogado, já tinha acesso ao pai livre na cadeia e tem acesso ao pai livre também na prisão domiciliar, né? O Flávio Bolsonaro. Então, isso faz um pouco parte, né? A questão é que o Supremo Tribunal Federal vinha sendo muito acuado, né, com a questão das críticas do Banco Master, e acho que isso foi um movimento do Supremo também, né, do Alexandre, de tirar um pouco a pressão de cima de si. Não vejo que isso vai ter uma grande interferência no processo eleitoral, não. Até porque tem restrições, né? Bolsonaro não vai poder filmar, Bolsonaro não vai poder gravar. Se ele fizer isso, ele volta para a prisão, né? E aí eu acho que, né, não vejo uma grande interferência eleitoral nesse ponto de vista. Acho que o que o Supremo ali, o que o Alexandre de Moraes fazer foi tirar um pouco da pressão. E vamos ver, né? Da última vez que o Bolsonaro estava em prisão domiciliar, ele usou um ferro de solda para tentar arrebentar a tornozeleira eletrônica. Se ele se mantiver nesse nível de desequilíbrio, ele provavelmente vai fazer alguma coisa tão esdrúxula, explícita como aquela, que vão acabar levando ele de novo para a prisão. Aliás, se não fosse aquele episódio do que ele fez com a tornozeleira, talvez hoje tivesse mais, assim, a gente visse que esse ato dele voltar para a prisão domiciliar não fosse um ceder à pressão. Que é um cara com mais de 70 anos, com uma série de quadros clínicos, o que torna, digamos assim, questionável essa volta dele para a prisão domiciliar é que da última vez que ele esteve em prisão domiciliar, ele tentou arrebentar a tornozeleira eletrônica, descumpriu regras, filmou, usou celular, mas o Alexandre de Moraes até aqui mostrou que quando esse tipo de coisa acontece, ele tem tido firmeza e tomado as medidas cabíveis, a gente vai acompanhar, vai cobrar. Você fez uma lembrança importante, viu, Flávio? O senador, filho do Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, ele vai sim ter acesso livre ao ex-capitão, porque, como você muito bem lembrou, ele é advogado, foi colocado ali como se fosse da equipe de defesa do Jair Bolsonaro, e por isso ele vai ter acesso livre ao ex-presidente. Quem não terá são os demais filhos do Jair Bolsonaro, que, obviamente, não terão que pedir autorização para fazer a visita. Já o Flávio, de segunda a sexta-feira, vai ter acesso livre ao ex-presidente. Flávio, para a gente fechar aqui a pauta nacional, a pauta mais geral, eu queria já
antes da gente entrar, claro, nas questões referentes ao Rio de Janeiro, que é o nosso tema importante aqui desse papo contigo, era a pauta principal, inclusive, mas acabamos sendo atropelados por esse fato que eu vou trazer aqui, porque eu citei ainda há pouco Flávio Bolsonaro, ele já está em campanha aberta pela presidência da República. Nesse fim de semana, o senador discursou lá na edição 2026 da CEPAC, que é um dos principais fóruns da extrema-direita no mundo, realizado em Dallas, nos Estados Unidos, e fez ataques ao presidente Lula para um público apoiador do Donald Trump. Disse que o Lula, abre aspas, usou lobby pesado em certos conselheiros americanos para evitar que os 2 maiores cartéis de drogas do Brasil fossem classificados como organizações terroristas, fecha aspas. Além disso, ele disse o seguinte, abrindo aspas novamente, o Brasil está vivendo outra crise econômica devastadora, uma crise de segurança pública com expansão enorme de cartéis narcoterroristas e múltiplos escândalos de corrupção envolvendo até membros da própria família do Lula. Fecha aspas. Flávio, seu xará, o Flávio, ele segue tentando aí se cacifar como uma alternativa bem mais à direita ao lulismo, com a pauta da segurança pública e do combate à corrupção no centro das discussões. Logo, quem fala em combate à corrupção, né? O rei das rachadinhas aqui no Rio de Janeiro, enfim. O fato é que ele tem um forte cabo eleitoral, que é justamente o Donald Trump, e o poder do lobby estadunidense nessas eleições, ou nas eleições aqui na América do Sul. Como é que você avalia essa postura do filho do ex-capitão, o Flávio, e o que é que ela pode produzir na disputa eleitoral que se aproxima? Essa tentativa dele vender o Lula como alguém ligado aos grupos criminosos aqui no nosso país, especialmente lá nos Estados Unidos, para o público do Donald Trump. Como é que você observa esse tipo de atitude e se você acredita que isso pode influenciar na disputa eleitoral aqui no Brasil? Olha, certamente isso vai influenciar na disputa eleitoral do Brasil. Mas antes de falar desse episódio em si, sobre a relação do Flávio Bolsonaro com os Estados Unidos, eu queria fazer uma caracterização do Flávio Bolsonaro, porque eu acho que ele é um perigo para essa eleição. Ele é o sonso, o filho do Bolsonaro mais cínico, com uma maior capacidade de sustentar mentiras e esconder quem ele é. Porque os irmãos Carlos e Eduardo, eles são mais toscos, assim como o pai. Eles explicitam melhor o que eles representam em termos de um projeto violento, em termos de um projeto centrado no ódio. O Flávio não. O Flávio ele é mais cínico e ele oscila de construir uma imagem de mais moderado e ser, na verdade, um dos filhos e do próprio Bolsonaro, aquele que estabeleceu relações mais orgânicas, por exemplo, com grupos de matadores de aluguel, milicianos, com uma criminalidade violenta de forma mais explícita. O Flávio Bolsonaro manteve no governo dele, no mandato dele, durante mais de 10 anos, familiares de um cara que era o maior assassino profissional do estado do Rio de Janeiro, o Adriano da Nóbrega. Não foi um ano, não foi antes do Adriano virar isso, foi enquanto o Adriano era o chefe de um grupo de extermínio, ele mantinha 2 laranjas no gabinete do Flávio Bolsonaro. O Queiroz operava um amplo esquema de rachadinha que envolvia outras pessoas com problemas na justiça devido à prática de crime violento. Então, o Flávio Bolsonaro é essa figura dos laços mais orgânicos com esse submundo criminoso do Rio de Janeiro, das facções, da contravenção, né? De tudo isso. Então, ele é uma figura cínica e perigosa, porque ele faz isso ao mesmo tempo conseguindo manter um pouco a aura do mais moderado. Quando ele vai para um evento desse, como nos Estados Unidos, e faz esse discurso, aí a gente vê 2 elementos, né? O primeiro, esse cinismo, né? Tentar associar o Lula à facção, a qualquer coisa, obviamente é lamentável, né? O Lula, mais uma vez, durante o seu governo, dá os golpes mais fortes que esse crime organizado já sofreu na história do Brasil, quando ele aponta para a questão da lavagem do dinheiro, tem operação em plena Faria Lima, em todo o setor financeiro, onde ele afeta não só os grandes. Não, mas ele olha os grandes e não olha os pequenos. Isso é uma falácia. Quando Lula acerta a lavagem de dinheiro do crime organizado, como fez, né, ao longo dessas operações da Polícia Federal, as novas regulamentações que o Ministério da Fazenda tem buscado, ele, na verdade, está dando os golpes mais fortes que toda a estrutura do crime organizado já sofreu no Brasil. Então, o Flávio Bolsonaro ele atua com cinismo. Ele próprio envolvido com grupos criminosos, com facções, né, além da rachadinha, que consagrou isso, mas ele próprio envolvido com isso, ele consegue tentar projetar no presidente. Por outro lado, ao fazer um discurso
do ponto de vista econômico, tão submisso à agenda americana, né, de sinalizar a possibilidade de uma ruptura com a China, que hoje, por exemplo, importa do Brasil, né, mais que o dobro que os Estados Unidos. Quando você olha para a questão da importação do agro, alguns produtos a China chega a importar 6, 7 vezes mais do que os Estados Unidos, como é o caso da soja. O Flávio sinaliza para uma agenda de submissão aos Estados Unidos, que, embora tenha lastro cultural e social ainda na sociedade brasileira, do ponto de vista dos interesses digamos assim, dos setores econômicos, né, dominantes, né, do agronegócio, de uma parte do nosso empresariado, o Flávio está indo para uma agenda muito perigosa que pode levar ele a ter uma ruptura com esses setores. A grande questão é que a gente tem vivido no Brasil um cenário onde muitas vezes parece que interesses de classe têm sido, né, colocados em segundo plano mediante ideologias, né? Você vê que a gente tem uma melhora, uma redução no desemprego, um aumento real do salário mínimo, uma redução da miséria, o novo imposto de renda, né, isentando milhões de trabalhadores que ganham até 5 mil, mas isso ainda não se refletiu numa melhoria da avaliação do governo Lula. Por quê? Porque se no passado era muito evidente que uma melhoria econômica se refletia de forma quase que automática numa melhoria de avaliação do governo, agora não é bem assim. O controle de narrativas, as fake news, digamos assim, a batalha ideológica, ela parece que está tendo mais centralidade. Nesse caso, a gente vai ter que avaliar se esse discurso do Flávio Bolsonaro, que faz uma agitação ideológica, que agrada uma base conservadora que olha para Estados Unidos e Israel como faróis e exemplos do mundo. Se esse discurso do Flávio Bolsonaro e essa agitação da base ideológica, se ela vai ser suficiente para impedir uma ruptura de um setor das classes dominantes que hoje entende o que está acontecendo no mundo, né? Os Estados Unidos continuam sendo a maior economia, mas a China já é o motor do mundo há algum tempo. A China já superou os Estados Unidos naquilo que a gente poderia chamar de desenvolvimento das forças produtivas. Já controla mais a tecnologia, já controla mais, né, a produção, já controla, né, mais hoje tudo que é fundamental no mundo do ponto de vista da geração do nosso modo de vida. E isso tem reflexo econômico. A China é o maior parceiro comercial do Brasil de longe com relação aos Estados Unidos e é o maior parceiro comercial de quase todos os países do mundo. Então, esse discurso do Flávio Bolsonaro de ruptura com a China, ele é um discurso que confronta diretamente os interesses de vários setores das classes dominantes brasileiras que o apoiam. E vamos ver se isso vai levar a cisões nessa sua base de apoio, a rupturas, ou se esse momento onde as narrativas ideológicas têm falado mais alto vão ser suficientes para ele conseguir continuar, né, se sustentando. Mas ao mesmo tempo um discurso de que quer transformar o Brasil numa colônia dos Estados Unidos, mas é também um discurso de confronto com o interesse de parte das nossas próprias classes dominantes. Sem dúvida alguma, muito bem lembrado, viu, Flávio? Antes de a gente entrar aqui direto no tema do Rio de Janeiro, eu só quero trazer aqui uma mensagem do Gustavo, acho que é Gustavo Barreto, dizendo o seguinte: Anderson, eu só acho que a pauta com o Flávio precisa ser focada no que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. É muita coisa para pouco tempo de entrevista. Gustavo, a intenção era justamente essa, a gente tratar com o Flávio, esse foi o convite, inclusive, que eu fiz à assessoria dele, para a gente tratar da situação aqui no Rio de Janeiro, mas, como eu citei, foi atropelado por esse fato que eu considero muito importante, que é o Flávio Bolsonaro indo lá nos Estados Unidos dizer que o Lula faz lobby para grupos criminosos aqui no nosso país. Enfim, e o Faixa Livre não é mais um programa local, um programa de Rio de Janeiro. O Faixa Livre é um programa nacional. A gente tem o nosso canal aqui na internet, fala para o Brasil e para o mundo inteiro. Antes a gente estava aqui no rádio no Rio de Janeiro, a gente só falava para o público do Rio. Agora não, a gente fala para o público de todo o país, a gente não está mais no rádio. Então eu trouxe essa pauta mais geral para o Flávio tratar, porque ele é um exímio analista também de política. E, obviamente, agora eu vou entrar direto no tema mais importante, eu diria, aqui para o Flávio tratar, trazer detalhes para a gente, que é esse caos que está colocado na política do Rio de Janeiro, viu, Flávio? Porque o ex-governador Cláudio Castro teve o seu mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral na semana passada por conta daquele escândalo do CEPERJ com a utilização de dinheiro público para compra de votos. Enfim, a gente já explicou aqui exaustão aos nossos espectadores essa situação envolvendo o Cláudio Castro.
Só que no dia anterior, a decisão do TSE, aquela sessão que cassaria o mandato dele, sabia que estava com o mandato cassado, era só a finalização ali da discussão, da votação lá no Tribunal Superior Eleitoral, o Cláudio Castro renunciou ao seu mandato de governador, Flávio, para tentar salvar os seus direitos políticos, o que obviamente não foi possível, como já se esperava, e também, e talvez acima de tudo, implementar um golpe na política do Rio de Janeiro, para que o seu grupo político pudesse se perpetuar no poder. E por que isso? Com a renúncia, o Cláudio Castro meio que obrigou a realização de uma eleição indireta feita pela Alerj para a escolha do próximo governador. Além disso, como o próprio ex-presidente da Alerj também teve o seu mandato cassado, o Rodrigo Bacelar, por essa mesma decisão do TSE, aliás, o Rodrigo Bacelar voltou a ser preso no fim de semana, até vou te deixar à vontade para falar a respeito disso daqui a pouquinho. Mas o fato é que a Alerj, a casa onde você trabalha, a Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, Flávio, teve de escolher, ou tem de escolher, um novo presidente, que seria ali o primeiro na linha sucessória do governo do Rio de Janeiro, visto que o ex-governador, o ex-vice-governador, o Thiago Pampolha, assumiu uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. Mas como toda a chapa foi cassada, o próprio Thiago Pampolha não estaria também na linha sucessória. Na quinta-feira, a Alerj tentou consumar esse golpe, convocando às pressas uma eleição para o novo presidente da casa, ignorando por completo o regimento interno. Em protesto, deputados da oposição, inclusive vocês do PSOL, Flávio, deixaram o plenário. E os 45 deputados que ficaram ali escolheram Douglas Ruas, do PL, ex-secretário de Cidades do Cláudio Castro, como novo presidente da casa. Por óbvio, essa votação esdrúxula, para dizer o mínimo, foi judicializada e o Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro suspendeu os efeitos dessa votação, com o próprio presidente do TJ, o desembargador Ricardo Couto, permanecendo de maneira interina como governador aqui do Rio de Janeiro. Há também uma demanda sobre a necessidade de se recontar os votos da última eleição para deputado estadual, a fim de se dar posse ao parlamentar que vai assumir justamente na vaga do Rodrigo Bacelar, que foi cassado e está preso. Essa discussão toda, por óbvio, Flávio, subiu de instância. Está lá no Supremo Tribunal Federal, que vai definir nos próximos dias se essa votação para a escolha do novo governador se dará de maneira indireta, por conta da renúncia do Cláudio Castro, ou direta, dado que ele foi cassado e só renunciou para tentar manobrar essa escolha mais uma vez, para tentar dar um golpe. Flávio, não é tão simples assim das pessoas entenderem, é um caso bastante complicado esse que acontece aqui no Rio de Janeiro. Eu queria que você corrigisse algo que eu tenha dito, enfim, complementasse essas informações e avaliasse, acima de tudo, essa polêmica, essa tentativa de golpe do ex-governador cassado Cláudio Castro. Por favor, Flávio. Bom, vamos lá. Primeiro, o espectador entender bem por que essa questão da renúncia do Cláudio Castro era uma tentativa de golpe. Porque a legislação ela diz o seguinte: se um governador é cassado, é como se a eleição fosse anulada. Então tem que ser feita nova eleição, mesmo que o governo já esteja acabando. A não ser que já esteja nos últimos 6 meses de governo. Aí é uma eleição indireta. Mas quando o governador é cassado, mesmo até no último ano de governo, como a gente está agora, até junho, é eleição direta. Depois de junho não é mais eleição direta, por quê? Porque aí embola com o calendário da eleição que já vai estar acontecendo ordinária. E aí fica um governo em exercício, né? Um governo provisório. Então, Cláudio Castro, ele renuncia um dia antes de ser cassado para tentar configurar o quê? Que ele não havia sido cassado, que ele havia renunciado. E por isso, quando o governador renuncia, e o vice-governador também, você tem eleição indireta, se é nos 2 últimos anos de governo, né? Se fosse no primeiro biênio do governo, seria eleição direta, mesmo se fosse renúncia. No segundo biênio, se é renúncia, é eleição indireta. Se é cassação da chapa, é eleição direta. Cláudio Castro renunciou na véspera da cassação para tentar forçar que a eleição seja indireta e, com isso, a escolha ficasse no âmbito da Alerj e não do conjunto da população. Só que agora o Supremo está rediscutindo isso. Por quê? Porque ficou tão explícito que a renúncia dele foi uma tentativa de impedir a eleição direta, que o Supremo está fazendo aquela discussão que já é uma jurisprudência muito consolidada nos parlamentos, que é, se o cara já responde ao processo e renuncia para evitar a eleição, se isso não configuraria da mesma forma
é que, por exemplo, um parlamentar que está no Conselho de Ética e renuncia para evitar ser julgado, ele é julgado do mesmo jeito. Se um presidente da República está sofrendo um processo de impeachment e renuncia para não ser julgado, ele é julgado do mesmo jeito e os efeitos são semelhantes a como se ele continuasse no cargo. Collor, por exemplo, passou por isso. Então, nesse caso, ele renunciou para evitar o julgamento, ele já está inelegível, mas agora o Supremo vai falar, além de inelegível, vamos considerar os efeitos como se fosse uma cassação, uma vez que ele já estava respondendo o processo prestes a ser julgado. Eu acredito que a decisão do Supremo vai ser nesse sentido, de uma eleição direta. Eu só não sei se vai acontecer, porque eu não sei se vai dar tempo. Porque o Supremo vai tomar essa decisão após a Páscoa, e aí nós já vamos estar nos caminhando, né, para metade do mês de abril, e tem que ser organizada uma eleição num estado com 16 milhões de habitantes. Mas, do ponto de vista legal, foi isso que o Cláudio Castro tentou fazer. Só que ele foi cassado junto com o Rodrigo Bacelar, que era presidente da Alerj, mas que no mandato anterior, quando teve o esquema do CEPERJ, o Rodrigo Bacelar era o secretário de governo, que era quem estruturava o esquema do CEPERJ. Então, Cláudio Castro e Bacelar são cassados juntos pelo esquema do CEPERJ. Então, o governador é cassado, a eleição que o elegeu é considerada nula, se refaz a eleição. O parlamentar é cassado, os votos dele são anulados. Bacelar teve cerca de 100 mil votos. Quando os votos dele são anulados, o PL, partido pelo qual ele se elegeu, perde uma cadeira. Quem ganha? Aí é feita uma recontagem. Essa recontagem vai ser feita amanhã pelo Tribunal Regional Eleitoral. Nessa recontagem, pelas estimativas, né, pelos cálculos que têm sido feitos informalmente, quem ganha um parlamentar é o Cidadania, que seria o deputado Conte Bittencourt. Então, esse é o cenário geral, legal, digamos assim, que está acontecendo. E aí essa decisão que anulou a eleição relâmpago que eles fizeram na Alerj, levou em consideração não só o atropelo que eles fizeram ao regimento, chamando uma eleição sem dar tempo de inscrição de chapa, sem dar tempo de articulação, mas também o fato de que a mesma decisão que cassou Bacelar no TSE ordenou o recálculo e a recomposição das bancadas na Alerj. Eles fizeram uma eleição antes de acontecer esse recálculo e a nova composição da Alerj. Ou seja, vai entrar um novo deputado que poderia ser candidato, que poderia votar, e isso tudo interfere na dinâmica eleitoral. Então, por isso, a Assembleia Legislativa vai ter que refazer a eleição para presidente depois do recálculo e da posse do novo deputado que vai vir disso do TRE. Mas, do ponto de vista da política, o que está colocado? Né? Está colocado que o grupo do Cláudio Castro, né, a extrema-direita, o bolsonarismo, todos esses setores estão unificados, correndo para não perder a máquina. Porque eles sabem que sem a máquina eles perdem muita competitividade eleitoral. Eles montaram muitos esquemas. Recentemente mesmo consegui derrubar a secretária de Educação denunciando os esquemas de educação, mas todo mundo sabe que o governo é tomado de esquema em todas as áreas. Né? É um governo caracterizado por... Cláudio Castro entregava cada área do governo para cada grupo político que apoiava ele e falava, divirta-se, faça o que quiser. Né? Com isso, o governo viveu um nível de loteamento e de montagem de esquemas que, mesmo para a gente do Rio de Janeiro, era um patamar assustador que a gente nunca viu. E eles estão tentando se manter no controle da máquina. Como que eles estão fazendo isso? Forçando a eleição indireta, chantageando prefeitos e deputados do interior. Fizeram uma mudança. O Cláudio Castro, no último ato dele, publicou um decreto dando superpoderes ao chefe da Casa Civil, que o presidente do TJ ele assumiu como governador interino. O governador interino raramente muda equipe, muda secretário, muda equipe, ainda mais o governador interino vindo do judiciário. Então, o que eles forçaram? O Cláudio Castro publicou um decreto dando superpoderes ao chefe da Casa Civil, para nomear, exonerar gente e fazer grandes movimentações financeiras. Eu entrei na justiça e consegui derrubar parte desse decreto. Agora, por exemplo, o chefe da Casa Civil não pode mais abrir crédito, fazer grandes movimentações financeiras. Essas são competências exclusivas do governador. Isso, por exemplo, dificulta algumas ações de chantagem com o governo, de compra de voto, etc. Eles estão fazendo esse movimento de tentativa de manter o controle da máquina. Por outro lado, tem uma mudança no cenário político, que é o quê? O Eduardo Paes
que até aqui manteve uma postura de colaboração com o governo Cláudio Castro, ele agora passou a se movimentar e também está enfrentando o governo Cláudio Castro nessa sua fase terminal. Eu dou como exemplo assim, a luta política que eu travo lá. Quando teve a infecção dos órgãos com HIV, eu tentei instalar uma CPI e da bancada do Eduardo Paes quase ninguém assinou, né? O Luiz Paulo foi o único que assinou. Agora, com o escândalo do Banco Master, há um mês atrás eu comecei a colher assinatura da bancada do Eduardo Paes, mais uma vez, só tinha assinado o Luiz Paulo, dessa vez o Átila Nunes. Agora que se aproximou, né? Opa, tivemos aqui um probleminha aqui na transmissão do Flávio. Ficou preta aqui a tela dele, estamos sem a imagem do Flávio Serafini. Não sei se é um problema aqui na minha conexão ou se é um problema na conexão do Flávio mesmo. Até saiu aqui, caiu da nossa transmissão. Realmente foi um problema que houve lá na transmissão do Flávio. Vamos ver se ele volta aqui para conversar com a gente, para explicar, detalhar aqui, continuar detalhando essa situação complicada na política do Rio de Janeiro. Ele está tentando entrar ali, ó, agora saiu, daqui a pouco ele volta para a gente. Eu quero saber muito mais a respeito desse cenário, viu? Porque a gente tem esse deputado Douglas Ruas, que foi eleito ali, deputado do PL, eleito o presidente da Alerj, nessa votação foi chamada de maneira assodada. O Flávio está voltando aqui, ele está ajeitando ali a câmera, vai entrar, vai conversar aqui com a gente. Vamos botar aqui ele na tela. Flávio, caiu aqui a conexão, pode voltar, fica à vontade para você concluir a tua fala. Então, eu estava citando como exemplo essa mudança na postura do Eduardo Paes, que até aqui o governo, né, colaborou com o Cláudio Castro, o PSD era parte da base, praticamente, né, do governo Cláudio Castro, uma posição bastante ambígua, e agora também foi para o enfrentamento. E aí a gente está, inclusive, num debate. Vai ter eleição indireta, vai ter eleição para a presidência da Alerj. Nós estamos discutindo se é possível ter um candidato que unifique toda a oposição. Esse é um debate que está sendo feito. A nossa posição do PSOL a gente aceita se for um deputado da esquerda, mesmo que seja um deputado da esquerda que apoie o Eduardo Paes do ponto de vista mais geral, né? Na verdade, só quem não apoia o Eduardo Paes somos nós do PSOL, os outros partidos todos apoiam o Eduardo Paes, ou do partido do Eduardo Paes a gente aceita um nome que é o nome do deputado Luiz Paulo, que embora seja um nome com quem a gente também tem divergências políticas e ideológicas, é um nome que a gente entende que fez oposição, que tem tido pautas, né, importantes, defesa do Estado do Rio de Janeiro, lutou contra a privatização da SEDAI, lutou, né, pela recomposição dos servidores. Então, nós estamos colocando que a gente aceita fazer uma unidade da oposição toda para tentar construir uma nova maioria, já que muitos deputados, numa expectativa, aí já estão mudando de lado, né, numa expectativa aí de mudança no centro do poder do Estado, estão mudando de lado, mas nós estamos colocando que tem que ser alguém que tenha um compromisso com uma agenda. A gente quer, por exemplo, que a Assembleia Legislativa debata a questão do sonegador quanto mais para fechar o cerco em cima da Refit. A gente quer instalar a CPI sobre o Banco Master, porque tem essa podridão que todo mundo já sabe, botou mais de 1 bilhão no Banco Master, mas tem mais. Os aposentados do Rio de Janeiro estão super endividados porque Cláudio Castro deu para um monopólio para o Banco Master de ligar para o aposentado e falar: você quer pegar um dinheiro? O aposentado falar: eu quero, aumentar uma dívida no nome do aposentado sem nenhum processo, sem nenhum esclarecimento. Nós temos aposentados, Anderson, que estão com 90% do seu orçamento comprometidos com empréstimos consignados, 90%. O cara ganha R$4.000, só está ganhando 400, 500 por mês. É uma coisa assim inacreditável. Isso é fruto de um monopólio que foi concedido para o Banco Master de forma ilegal, que a gente tem que alterar, tem que rever a taxa de juros, tem que garantir a esse trabalhador que ele volte a ter seu salário para sobreviver no início do mês, alongando. É um monopólio, as pessoas são reféns do Banco Master. Eu tenho, por exemplo, um projeto que obriga a quebrar esse monopólio, garante ao servidor o direito à portabilidade. Ele pega um empréstimo, renegocia, financia com outro banco e sai dessa prisão que ele está colocado hoje com o Banco Master. Isso só vai ser possível com uma CPI que aprofunde essa investigação e mostre os absurdos que foi essa relação promíscua do governo Cláudio Castro com Daniel Workar e o Banco Master. Então, a gente está nessa batalha. E aí, esse debate ao redor de um nome que se comprometa com uma agenda para a Assembleia Legislativa e para o Estado do Rio de Janeiro e que tire esse grupo do Cláudio Castro do poder.
Sabe, como eu disse aqui anteriormente, é uma situação intrincada essa questão relacionada à política aqui no Rio de Janeiro, a partir da cassação do Cláudio Castro, antes do pedido de renúncia dele. Enfim, eu queria que você falasse um pouco mais, Flávio, a respeito desse personagem. Como eu citei aqui, foi feita uma eleição indireta, aliás, foi feita uma eleição na Alerj de maneira assodada para a escolha do novo presidente da casa, que assumiria o governo do Estado de maneira interina diante dessa vacância de poder que existe no Rio de Janeiro, que não tem governador, não tem vice, o presidente da Alerj é o primeiro da linha sucessória. Eu gostaria que você nos explicasse quem é esse personagem, essa figura chamada Douglas Ruas, deputado do PL, candidato do Cláudio Castro ao governo do Estado, inclusive, que pode ser escolhido pela Alerj como novo presidente da casa. Enfim, quem é essa figura, candidato do PL, ex-secretário do Cláudio Castro? Detalhe aqui para os nossos espectadores quem é Douglas Ruas, por favor, Flávio. Bom, Douglas Ruas, ele é filho do prefeito de São Gonçalo. Ele é policial civil, né? O pai também é policial, né? O capitão Nelson, que é um policial com uma atuação política histórica em São Gonçalo, muito identificado com práticas autoritárias, com práticas violentas, e que conseguiu chegar à prefeitura, né, há 6 anos atrás e se reelegeu há 2 anos atrás. O filho dele, né, também é policial, mas civil, me parece que não chega a ter uma trajetória tão grande assim na polícia como o pai chegou a ter, se elege vereador em São Gonçalo, né, no escopo dessa atuação política do pai, e aí se elege deputado estadual, está concluindo agora primeiro ou segundo mandato, né? Ele ascende aí junto com o pai, se não me engano, ele está agora concluindo seu primeiro mandato, né? Ele se elege no meio do primeiro mandato do pai, né? Deputado estadual. Assumiu a Secretaria de Obras, apadrinhado pelo Altineu Cortes, né? Que é atualmente uma figura importante no PL, com muito trânsito entre os bolsonaristas, mas é alguém que vem da direita mais fisiológica, né? Da direita mais relacionado a controle da máquina, esquemas, etc. O Douglas, então, ele transita bem aí com esse setor também, né? Como secretário de obras, a gente fez um levantamento da execução orçamentária dele, as obras dele são muito concentradas em São Gonçalo e Itaboraí, que é essa área de influência do Altineu Cortes, né? Ele focou ali os investimentos, tentando consolidar a hegemonia do pai na cidade, nessa linha, né, que a gente falou que o governo Cláudio Castro faz, cada um pega o seu feudo e faz o que quiser. Então o Douglas, sem muita cerimônia, concentrou muito investimento ali em São Gonçalo e Itaboraí, já que, né, é o reduto eleitoral dele do Altineu Cortes, e onde então ele atuou. Então, esse é o Douglas. Do ponto de vista da atividade parlamentar, na Alerj, ele quase não teve, né, porque ele ficou pouco como deputado, ficou a maior parte do tempo como secretário. Não é um cara, pelo menos nesse período que ele esteve na Alerj, de grandes enfrentamentos, é um cara que busca, até aqui, né, enquanto ele não teve um protagonismo parlamentar, uma característica dele ali enquanto deputado, enquanto esteve ali, foi manter o diálogo com todo mundo, buscar conversar, até se diferenciava em alguns momentos em que os embates eram muito duros. Ele, obviamente, sempre votava com a extrema-direita, mas buscava minimizar a importância disso, questionar se isso era necessário. Era um cara que se colocava como um pouco mais do diálogo, né? Por isso, talvez o nome dele, inclusive, tenha uma capacidade maior ali de aglutinar os setores do que os nomes que são colocados mais como bate-pau, né? Então, é um perfil desse tipo, né? É muito ancorado na direita fisiológica, através do peso que Altineu Cortes tem com ele, mas, ao mesmo tempo, também fruto de uma trajetória política vinculada ao pai, que é muito associado a essa... né, o protagonismo do pai na política está muito associado a essa lógica da bancada da bala, dessa galera que vem de um olhar sobre a polícia, defendendo uma lógica de muita violência policial e vai tomando espaço na política dessa perspectiva. É esse personagem aí que foi escolhido, eleito pela Alerj como novo presidente da casa, uma eleição que acabou sendo invalidada pela decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Flávio, eu queria que você falasse um pouco a respeito do seguinte, você já deu até uma introdução, o PSOL defende eleições diretas ou indiretas para o governo do Estado do Rio de Janeiro. Vocês consideram que há tempo e estrutura para o Estado do Rio de Janeiro realizar 2 processos eleitorais ali em cerca de 6 meses? Porque é o que vai acontecer. A gente vai ter eleições em outubro e, caso a decisão
que do Supremo Tribunal Federal vá nesse sentido, a gente vai ter também uma nova eleição só para o governo do Estado de maneira direta. Como eu citei, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Edson Fachin, deve marcar já para a próxima semana essa discussão lá no plenário físico da Corte. Isso porque, em plenário virtual, o STF decidiu por 6 votos a 4 pela eleição indireta. No entanto, após uma ação do PSD, que é o partido justamente do Eduardo Paes, o ministro Cristiano Zanin suspendeu a realização desse pleito indireto por parte dos deputados estaduais, o que acaba obrigando que esse debate no Supremo se realize no plenário físico. Como eu citei, Fachin vai marcar hoje ou amanhã essa discussão para a próxima semana, pelo menos é o que se espera. Os ministros estão discutindo, aliás, internamente para tentar chegar ali a um acordo, a um entendimento, um meio termo, no que diz respeito a essa situação esdrúxula que acontece aqui no Rio de Janeiro. Há muita indefinição nesse momento. O que o pessoal espera dessa decisão do Supremo Tribunal Federal e o que vocês defendem? Que haja uma eleição direta para o governo do Estado ou uma eleição indireta vinda e produzida pelos deputados estaduais lá na LERJ? Olha, Anderson, acho que a última vez que eu estive aqui, há pouco mais de um mês, eu talvez fosse a única figura pública do Estado que estivesse defendendo a eleição direta. E o pessoal assumiu, né, essa posição. Inclusive, a gente usou um dos nossos tempos de televisão, né, uma das nossas inserções, que se deu na antevéspera da retomada do julgamento do Cláudio Castro, para defender que o TSE tinha que julgar Cláudio Castro dentro do prazo que permitisse que ele fosse cassado e que acontecesse a eleição direta. E isso aconteceu, só que com o detalhe de que o Cláudio Castro renunciou na véspera, digamos assim, embolando esse quadro jurídico. Mas a gente entende que num Estado que está muito tomado por esquemas de corrupção, grupos criminosos em especial, uma eleição indireta acaba alimentando o poder desses grupos, né? Então, mesmo com essa questão do prazo, que obviamente é uma questão real, né? Nós vamos ter 2 eleições né, com um intervalo de 4 meses, 3 meses entre si, a gente considera que, primeiro, a jurisprudência é muito importante de evitar esse tipo de manobra de que o cara renuncia para evitar uma eleição direta. A gente ter uma consolidação de que o cara renunciou para fugir da cassação, mesmo assim, a eleição direta é importante para a democracia brasileira. E segundo, num caso especial como esse do Rio de Janeiro, onde a gente tem, né, um balcão de esquemas no governo se alastrando sobre o parlamento, a gente ter eleição direta é fundamental para tirar um pouco do poder que está concentrado na mão desses grupos. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos defendendo a eleição direta, estamos fazendo parte desse movimento, entendendo que é fundamental para a democracia no Estado do Rio de Janeiro. Democracia tanto no direito do povo decidir, mas também no sentido de retirar desses grupos que operam na máquina pública um controle sobre o Estado que é absolutamente deturpado, absolutamente baseado numa perspectiva de esquemas. Então, diretas já para o Rio de Janeiro. Agora, Flávio, vocês têm uma expectativa, há algum diálogo sendo feito com ministros do Supremo Tribunal Federal? Tivemos problemas mais uma vez aqui. Voltou aqui a câmera. Vocês têm feito algum diálogo com os ministros do Supremo diante dessa situação que está colocada, dessa indefinição que surge em relação à escolha do próximo governador aqui do Rio de Janeiro? O que é que vocês esperam dessa decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, ainda que vocês defendam a eleição direta, que na minha avaliação também é a melhor alternativa diante do caos que está colocado? Pode ligar para minha mãe pedir para ela não me ligar. Estamos com um problema aqui. Não sei se o Flávio está nos ouvindo aqui. Você me escuta, Flávio? Travou aqui a imagem do Flávio Serafim. Vou até tirar aqui a imagem dele da tela, vou voltar aqui, vamos ver se ele consegue retomar aqui a conexão. Estamos com problemas de conexão aqui com o Flávio na edição de hoje. Vamos ver se ele volta aqui para fechar aqui o nosso papo sobre essa situação. Está voltando aqui de um outro aparelho para conversar com a gente. Vou colocar ele aqui na tela. Você me escuta bem, Flávio? Escuto, Anderson. Desculpa aí pela interrupção aí. Nenhum problema. Eu dizia aqui, Flávio, a respeito dessa situação envolvendo o Supremo Tribunal Federal. O que é que vocês do partido esperam da decisão dos ministros? Há algum diálogo sendo feito entre os deputados estaduais aqui do Rio de Janeiro e os magistrados do Supremo? Como é que está esse debate? Olha, a gente está acompanhando o processo. Na verdade, o Alexandre de Moraes, ele acabou que a votação não era sobre a eleição direta ou indireta. A eleição era sobre as regras da eleição indireta. Porque o Fux tinha dado uma decisão numa ação do PSD que cobrava que fosse voto secreto e
que tivesse um período de desincompatibilização semelhante ao da eleição geral, o que significa que só poderia participar dessa eleição indireta praticamente parlamentares ou pessoas que não trabalhem no setor público, porque todas as regras de desincompatibilização exigem um período de antecedência, que no caso do calendário da eleição indireta, ou mesmo dessa eleição direta extemporânea, esses períodos de desincompatibilização não podem ser cumpridos. Nem um servidor público comum, não precisa ser um político, teria cumprido o prazo de desincompatibilização pelas regras da eleição geral. E aí o Fux acatou essa medida do PSD e encaminhou para o plenário virtual. E aí, no meio da votação no plenário virtual, Alexandre de Moraes deu um voto separado e puxou de volta o debate da eleição direta, fazendo essa reinterpretação que a renúncia não pode apagar o fato de que ele já estava sendo julgado para ser cassado. Então, essa é a tese agora que está em discussão. A gente também tem a posição favorável e está acompanhando esse processo no Supremo. Vamos ver aí o que é que os magistrados vão resolver em relação a esse quadro intrincado aqui no Rio de Janeiro, esse caos na política do Estado. Para a gente fechar aqui, Flávio, você já é deputado estadual há bastante tempo aqui no Rio, acompanha a disputa política aqui já há mais de década. Eu queria saber de você o seguinte, o que leva, na tua avaliação, a esse quadro de anomia que a gente tem na política no nosso Estado? Flávio, isso não é de hoje, mais uma vez, já há décadas os escândalos são o novo normal da política aqui no nosso Estado, de governadores presos, caçados, enfim. Eu queria o teu diagnóstico em relação a esse quadro de anomia, eu diria, da política do Estado do Rio de Janeiro. Flávio. Olha, Anderson, primeiro, assim, eu estou há 3 mandatos. Eu peguei o fim da era Cabral, aí peguei Witzel e agora Cláudio Castro. A impressão que eu tenho é que piorou. Né? Os esquemas agora são mais explícitos, o processo de enriquecimento de algumas figuras é mais clara, a relação promíscua com algumas figuras é muito clara. A impressão que eu tenho é que piorou. E essa piora tem um pouco a ver com a conjuntura que a gente está vivenciando, em que as narrativas muitas vezes conseguem proteger figuras, né, de todos os escândalos. Cada família Bolsonaro é evidente, né? Uma família que tem 51 imóveis, que enriqueceu na política, comprou a maior parte desses imóveis com dinheiro vivo, que mostra, né, um dinheiro de origem ilícita, e isso não abala a popularidade deles. Eu acho que esse momento no Rio de Janeiro tem significado para uma parcela dos grupos políticos que estão no poder uma certeza de impunidade do ponto de vista eleitoral. Além disso, tem uma morosidade dos órgãos de controle do Estado. Mais uma vez, essa queda se dá por meio da Justiça Federal, não se dá por meio da Justiça Estadual, não se dá por ações movidas pelo Tribunal de Contas ou pelo Ministério Público do Estado. Só que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal têm uma capacidade bem mais reduzida de fiscalização do que está acontecendo no Estado do que o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado. Então, me parece também que tem uma certa morosidade desses órgãos de controle aqui do Estado nesse processo de fiscalização. Muitas vezes o governador só vai responder pelo que ele fez no governo quando ele já não é mais governador. Quando ele é ex-governador, é que os processos vão chegar, vão avançar, etc. Isso é uma questão que tem que ser enfrentada. E também, o terceiro elemento é a fraqueza da oposição política. Eu já conversei isso aqui com você também outras vezes. Em tese, a oposição na Alerj teria 23 nomes. Eu tentei instalar a CPI por 2 vezes. Nas 2, consegui assinaturas de deputados da base, né, de acordo com o tema, alguns deputados assinaram. A CPI não saiu do papel porque a oposição não assinou. Né? No primeiro caso, os deputados do partido do prefeito e uma parte do PT, e no segundo caso, né, do Eduardo Paes, e no segundo caso, uma parte do Eduardo Paes, que agora parece que vão assinar, estão começando a assinar, eu conversei com eles estão assinando a CPI. Mas eles tinham feito uma opção de não fazer uma oposição nos termos que poderiam fazer de enfrentamento, de cobrança, de exigência. Isso deixa o governo muito mais à vontade. Se você pegar, né, a exceção das denúncias que eu fiz praticamente, pode ser que algum deputado da oposição tenha feito alguma outra que tenha tido menos visibilidade, que agora de cabeça não me lembro, as principais denúncias contra o governo Cláudio Castro eram feitas por membros da própria base do governo, que denunciavam secretários que eles queriam derrubar para tentar ganhar mais espaço no governo. Isso, obviamente, cria no governo, fortalece essa sensação de impunidade. Não perdem popularidade porque a polarização que está colocada hoje no Brasil está virando salvo-conduto para algumas figuras se não completarem nos esquemas. Os órgãos de controle morosos.
e a oposição não enfrenta, não denuncia, não fiscaliza, eu mudei o perfil da minha equipe, Anderson. Hoje eu tenho mais advogados, mais economistas. Para quê? Para estudar orçamento, para estudar contrato, para poder fazer oposição de verdade. Um governo que nem esse, você sabe quantas audiências a Comissão de Educação fez nesses últimos anos? Nenhuma. Nenhuma. Eu falei, olha, eu não vou poder debater na audiência pública os problemas da educação, eu vou fiscalizar os contratos e vou debater nos tribunais. Eu, enquanto um deputado da oposição, fiz isso. Eu mudei o perfil da minha equipe. Mas, infelizmente, essa não é a tônica geral, né? Tenho ali uma facilidade, uma facilitação. Tem deputado da oposição que tem ato em palanque com o governo. Ah, não, porque essa pauta é minha pauta, então eu só vou nessa pauta. Aí, realmente, assim, fica fácil a vida do governo nesse sentido, né? É lamentável, viu, Flávio? Especialmente essa posição, essa postura que a própria oposição faz em relação aos seguidos governos de direita que a gente tem no Rio de Janeiro. Tivemos aí o Wilson Witzel, depois o Cláudio Castro, para as pessoas lembrarem aqui, talvez muitas delas não lembrem. Cláudio Castro era o vice, candidato a vice na chapa do Wilson Witzel. O Wilson Witzel foi cassado também, e depois o Cláudio Castro cumpriu aquele finalzinho de um mandato do Witzel e se elegeu governador, ou se reelegeu governador aqui em primeiro turno, inclusive, nas eleições que a gente teve lá em 2022. E o que a gente tem, lamentavelmente, no Rio de Janeiro é a reprodução dessa lógica, desse quadro de anomia na política e esses esquemas aí de compras de votos, enfim, que só se perpetuam, lamentavelmente, aqui no nosso estado. Flávio, a gente vai continuar muito atentos ao que está acontecendo aqui na política no governo do estado do Rio de Janeiro. Essa eleição para a presidência da Leste, que deve acontecer ao longo dos próximos dias, também para o governo do estado, propriamente, vamos ver, vamos aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal, se teremos uma eleição direta ou indireta, e certamente a gente vai ter que voltar a conversar contigo em breve para falar a respeito de todo esse quadro difícil que a gente enfrenta no nosso estado. Agradecendo mais uma vez aqui, Flávio, tua presença, te desejo uma boa sorte, um bom trabalho e uma força para a luta que vocês vão ter ao longo dos próximos dias na Leste, porque a situação não está nada fácil, viu? Valeu, Anderson. Obrigado. Vamos seguir firmes lá, tentando derrubar esse grupo e, ao mesmo tempo, colocar uma agenda da esquerda para o estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um dos estados mais desiguais, com mais farra fiscal, com mais favorecimento aos bilionários, especialmente os bilionários corruptos, como esse pessoal da sonegação fiscal, do tráfico de combustível e tudo. E nós vamos travar essa batalha. Precisamos de uma agenda nova para o Rio de Janeiro. Um abraço, Anderson. Obrigado pelo convite. Um abraço, Flávio. Até a próxima. Conversamos aqui com o deputado estadual Flávio Serafini, do PSOL do Rio de Janeiro, detalhando aqui para a gente essa situação, esse quadro de anomia que a gente tem na política no estado do Rio, viu, pessoal? É muito grave todo o quadro. Até a explicação, às vezes, se torna um pouco difícil diante de muitos detalhes que existem nessa disputa, especialmente o aspecto político que está relacionado a essa decisão, como eu citei aqui, classifiquei como um golpe, ou uma tentativa de golpe do Cláudio Castro, renunciando na véspera da votação lá no Tribunal Superior Eleitoral a respeito da cassação do mandato dele por tentativa de compra de voto, com aquele escândalo do CEPERJ, a utilização de dinheiro público para comprar votos, enfim, nomeando ali determinados servidores no CEPERJ, justamente para conseguir angariar votos às vésperas da eleição lá em 2022. Um caso que acabou se perpetuando e, acima de tudo, o Tribunal Superior Eleitoral, ou, na verdade, o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro, demorou demais a fazer essa votação. Só no último ano de mandato a gente teve esse caso discutido e agora o caso subiu para o TSE, que rapidamente votou pela cassação da chapa. Lamentavelmente, o que a gente tem é esse quadro absurdo, esdrúxulo aqui no Rio de Janeiro e que deve continuar ao longo dos próximos dias. Vamos ver quais serão as decisões tomadas lá no Supremo Tribunal Federal a respeito dessa eleição para o governo do Rio de Janeiro.